Pai, nós somos pedras vivas, escreve em nós a tua lei, escreve em nós a tua palavra viva. Escreve em nós com o teu Santo Espírito os decretos que o Senhor tem para liberar, para que quando nós caminhemos, nós sejamos como essas palavras, sejamos os portadores dessas palavras e elas avancem com uma frequência reverberando do nosso ser, simplesmente de existirmos, simplesmente de sabermos, simplesmente de te conhecermos, de te amarmos e de te obedecermos. Ciclos, ciclos. Deus nos dá ciclos para que nós estejamos com Ele. São todos os dias na viração do dia, todos os dias, nós temos tempo de encontro com Deus. Olha que linda a palavra para a viração do dia. Ruach Hayom. O que é Ruach? Não é o Espírito? Não é o vento de Deus? Então imagine que na viração do dia, Adão e Eva, na viração do dia, nós temos um encontro com o Espírito, é o Espírito do dia. A viração do dia, o Espírito do dia. Nós temos um portal para nos encontrarmos com o Senhor a cada instante, mas tem um especial ali naquele momento de viração do dia. Aprenda a procurar o pôr do sol, amados. Aprenda a procurar os portais do Senhor, sem legalismo, sem religiosidade. Mas vai que um dia você está lá voltando para casa no trânsito e Deus te chama a atenção porque o sol está se pondo e o céu está colorido e você fala: ai, Jesus, obrigada por mais um dia que o Senhor me deu. Olha, foi um dia que vou falar, viu? Mas o Senhor estava ali comigo a cada passo. E apesar de ter sido muito difícil, ou muito bom, ou muito maravilhoso, nós vencemos. Nós somos mais do que vencedores. Pode anotar as suas visões. Batem retirada em nome de Jesus. Esta área também está coberta pelo sangue do Cordeiro. O elevador está coberto com o sangue do Cordeiro. Todo este prédio está coberto com o sangue do Cordeiro. Não volte mais. Aqui não é o seu lugar. Era demônio ou espírito? Humano? Só vi andando por fora. Ah, então, melhor ainda. Seja amarrado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se quiser ficar aí, vai ouvir toda a ministração e ainda vai receber um pouquinho da porção do Senhor em nome de Jesus. As vidas são amadas, queridos. Muitas vezes a gente quer sentar lenha no satanista. O satanista também precisa de Jesus, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava dormindo e eu acordei e tinha um dentro do meu quarto. Faz uns 20 anos isso. E eu me lembro que eu estava aprendendo com Bill Johnson e Randy Clark, a gente estava naquele mover de sinais, milagres e maravilhas, aprendendo a ter palavras de sabedoria, conhecimento e tudo mais, né? Aprendendo os dons do Espírito, a se mover neles. E aprendendo a amar, a gente tem que aprender a amar. Aí eu me lembro que eu olhei, eu sentei na cama e acendi a luz, porque você precisa de luz nessas horas, né? Porque na escuridão você treme na base. Eu acendi a luz, falei: o que eu faço agora, Deus? E ele falou assim: pode pregar. Aí ele falou assim: amarra, manda o anjo, o espírito amparador embora, para ele não ter como voltar. Não deixa nada acontecer com o fio de prata. E deixa ele preso aqui no seu quarto. Eu falei: mãe, preso aqui no meu quarto. Você vai pregar o evangelho agora. Mas foi um sermão tão bonito que eu queria ter gravado. Foi do Gênesis ao Apocalipse, ensinando para ele tudo o que ele precisava saber, os caminhos que ele estava andando, o que ia acontecer com ele, tudo que eu tinha aprendido com a Neuza Tioca, com o Géser, saiu tudo ali. E aí, quando eu comecei a bocejar, eu falei: agora deu, né? Cansada, né? Preciso dormir, amanhã alguém trabalha. Aí eu falei assim: então agora você vai fazer o seguinte, manda embora, na companhia dos meus anjos, para ele ver a diferença do que é atravessar as dimensões com os demônios, os espíritos amparadores que trouxeram ele até aqui, e o que é atravessar com os meus anjos. Eu pensei: eu queria ver isso, mas não vi, fui dormir.
o espírito do dia. Todos os dias nós podemos estar com o nosso amado. Você está com ele 24 horas por dia, eu entendo, eu também vou ao banheiro com ele. Já rompi essa barreira, sei que ele está lá o tempo todo e que os anjos não vão embora e nem vira de costas às vezes. Tem problema. Mas aos portais, há coisas especiais. Aproveite, aprenda. Ah, eu não entendi bolhufas, é muito esquisito. Mas é viração do dia. Deixa eu falar um oi especial com meu papai. É só mais um oi mesmo? Uai, quem sabe ele não te mostra algo diferente naquele momento. Temos encontros semanais com o nosso amado a cada 7 dias. É o Shabat. Não, Deus não eliminou o Shabat. O Shabat é a lei que continua por toda a eternidade. É a festa mais importante. O Shabat é um Shabat Shabaton. É um descanso de descanso. O Shabat é o sábado do descanso extra. Quer você faça ele no sábado ou não, porque eu entendo que se você for médico, eu quero você no hospital me atendendo se eu estiver lá de sábado, tá? Por favor. Então nós entendemos que nós transcendemos isso, mas a lei permanece e a lei é importante. E então pergunte para o Senhor como você vai guardar um dia semanal se você não puder guardar o Shabat. O Shabat realmente é um portal especial. Quem está trabalhando no Shabat para nos abençoar, aprenda a entrar no portal do Shabat ainda que esteja trabalhando. Ok? Agora, existem trabalhos e trabalhos. Existem trabalhos bombeiros, existem trabalhos médicos, existem trabalhos essenciais, existem trabalhos que talvez seja mais ganância do que qualquer outra coisa. Então, aí cada um vai ter que colocar isso, e eu não estou acusando ninguém, tá? Não acho nada ruim ninguém trabalhar no sábado. Mas é importante nós falarmos, Senhor, sonda o meu coração. Se o Senhor quer que eu tenha um dia extra ou 2, me mostra, faz acontecer, permite isso acontecer na minha casa, na minha família. Isso é um assunto que cada um vai resolver com Deus, mas que o Shabat tem um portal importante e especial. Lá isso ele tem, até Deus parou o que estava fazendo no Shabat. Então, sem acusação, sem condenação, sem legalismo e sem religiosidade, conversa com o Espírito Santo a respeito. Às vezes ele tem pessoas que você vai abençoar através do seu trabalho no sábado. Vá abençoar essas pessoas, mas vá sabendo que você está no portal do Shabat. Talvez faça toda a diferença no seu trabalho e na sua ministração. Temos ciclos de encontros com Deus que são mensais. O que é Rosh Chodesh? São as luas novas. Deus estabeleceu festas de luas novas. Por que o nosso calendário gregoriano destruiu o calendário lunar? Por que Satanás usa o calendário lunar e nós não? Por que tem um monte de superstição no calendário lunar? E a igreja jogou fora. Porque Deus estabeleceu. Ele fez o ciclo da lua e ele quer que a cada ciclo lunar, da lua nova até a lua cheia, até a lua nova de novo, que nós tenhamos esse encontro que é de mês em mês. Então nós temos um encontro por dia especial. Você está o dia inteiro com ele, mas você tem um momento que você para tudo e fala, vem cá. Eu faço assim, você não precisa fazer assim, tá? Você pode pular no colo dele. Você pode parar para dançar nos braços do seu amado. Ai, que lindo. Ok. Ninguém precisa entrar na minha intimidade. Mas a minha intimidade é um livro aberto, né, para ensinar, então eu entendi. Mas não é assim super confortável, só avisando, só falando. Onde eu estava indo mesmo? Ciclos. A gente encontra com ele de uma forma especial, uma vez por dia, de uma forma especial, uma vez por semana, de uma forma especial, uma vez por mês. Está vendo um padrão? Aí o cabra começa a namorar e comemora o aniversário de um dia, o aniversário de uma semana, o aniversário de um mês, o aniversário de 2 meses, o aniversário de 1 ano. E Deus, a gente joga fora os aniversários que Ele quer ter conosco, as celebrações, os tempos, os encontros que Ele quer ter conosco. Não joga fora, não. Resgata, sem religiosidade, sem legalismo. Resgata, porque nas dimensões do Espírito há algo especial que Deus está nos dando. São presentes. Por que não se encontrar com Deus? Ciclos de comunhão. Deus nos deu também ciclos anuais. Esses são os Moadim, as festas de Yahvé, os Hag de Yahvé. Essas festas, elas acontecem no 1º mês, no 3º mês e no 7º mês. São ciclos de redenção. Também são ciclos de comunhão. Nós estamos agora celebrando Pentecostes, que é um desses Moadim, o do 3º mês. São ciclos de comunhão também, mas também são ciclos que estão profetizando a obra da redenção.
Primeira vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo. Essas festas são sombras da obra de Cristo aqui na terra. Ano sabático ainda tem mais, né? Não parou aí. Tem ainda ano sabático e tem ano de jubileu. A cada 7 anos temos uma celebração especial, o Shemitah. É um ano de descanso, para que a terra descanse. Você vê de vez em quando alguém fala, eu tirei um ano sabático, fui viajar não sei para onde. Parou o seu trabalho normal, a sua vida normal, aquilo que você fazia todos os dias e foi tirar um tempo com o Senhor. Eu fiz isso uma vez. Não sei se durou 1 ano, ou 2 ou 3. Se continuam nele, não sei. É que eu não considero isso trabalho, mas não é, né? E temos ainda o ano de jubileu, que a cada 7 ciclos, a cada 7 de 7, você tem ainda um 50º ano. Então Deus também celebra bodas, as bodas do jubileu, dos 50 anos. E esses são ciclos de restituição, porque a terra vai descansar e a propriedade será restituída, a escravidão será remida. Pessoas vão voltar para os seus lares, para as suas posses. São coisas que Deus fez e que nós vamos viver ainda no milênio de alguma maneira diferente, porque a gente ainda não vive nada disso aqui, né? A gente vive nas dimensões do Espírito, esses portais. Aliás, o povo ficou tanto tempo sem celebrar alguns desses que já não sabemos mais exatamente onde estão os jubileus. Eu acho que tem 2 seminários que a gente fala de jubileu. Eu acho que é um dos panoramas, o panorama escatológico 3, que a gente falou de Israel, acho que a gente falou dos jubileus, né? A gente vai falar deles de novo, acho que em um dos sinais escatológicos, um dos sinais da vinda de Cristo, um dos sinais da consumação da era, um desses seminários aí. Mas são importantes, são momentos importantes. Alguma pergunta em relação a esses ciclos? Aquela que não quer calar de jeito nenhum? Tudo tranquilo? Nenhuma pergunta aqui na internet? Vamos lá. Hoje nós celebramos um dos ciclos redentivos e ele é central. Pentecostes é um motivo de ser necessária a Páscoa. Pentecostes é um motivo de ser necessária a Páscoa. O que aconteceu com o homem quando ele saiu do Éden? Quando ele come da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, o seu espírito morre. A consequência se aplica. Ele pulou do 14º andar, se espatifou lá embaixo. O espírito morreu. O Espírito Santo saiu. Seu espírito ficou morto em delitos e pecados, ele teve de sair do Éden para não perpetuar eternamente essa condição, porque no Éden ele tinha acesso à árvore da vida. Então Deus separa as dimensões, a árvore e a dimensão do jardim sobem. Acontece a separação das dimensões terrena e celestial. A árvore continua existindo, ela está em outra dimensão. Nós acessamos a árvore com o espírito vivificado, com o Espírito Santo de Deus, após o nosso novo nascimento. Então, o espírito do homem morreu e o Espírito Santo saiu, certo? O que a gente está comemorando em Pentecostes? A vinda do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo pode habitar em nós agora? Por causa da Páscoa, por causa da cruz. Não se chega em Pentecostes sem primeiro passar pela cruz. Quando você passa pela cruz, o seu espírito nasce de novo, ele passa pelas águas do Mar Vermelho e ele é vivificado, ele ressuscita. Estava morto, ressuscitou, agora o Espírito Santo pode aqui habitar em mim. Então, sem a Páscoa, nós não temos Pentecostes. Quantas são as festas de Yahvé que eu já falei aqui? Alguém que nunca responde, já responderam. Vocês são muito rápidos. São 7, exatamente. Para você nunca mais se esquecer, fiz foguinhos com numerinhos, gente. É para você não esquecer mais. Quem se lembra quais são? Primeira? Houve uma Páscoa. Segunda? A Asmos. Terceira? Primícias. Quarta? Hoje, Pentecostes. Quinta?
trombeta, sexta, sétima. Vocês estão ruins, gente. Não, vocês que têm vindo há 2 anos, até que acertaram. Né? Ufa! Vamos lá, você não vai mais esquecer nunca mais na sua vida. Tem 8, hein? São 8. O Purim não é festa de Yahvé, o Purim é extra. É bíblica porque ela está na Bíblia, mas não é festa que Deus mandou. A gente celebra mesmo assim, por que não, né? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, que é o Yom Kippur, tabernáculos e ainda temos o 8º dia, que é o 8º dia depois de terminar a festa dos tabernáculos. É interessante, né? Pentecostes vai durar 2000 anos. A gente parou no Pentecostes, a gente está esperando essas últimas festas como cumprimento físico, literal aqui na Terra, porque de fato, bom, trombetas ninguém sabe o que é, né? Expiação e Yom Kippur, Jesus é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos com o seu próprio sangue para fazer expiação por todo o povo. Tabernáculos, ele é o tabernáculo vivo e ele veio e tabernaculou entre nós. O verbo se tornou carne e habitou, tabernaculou entre nós. Então nós temos 2 representações de expiação e tabernáculos nas dimensões do Espírito. O cumprimento nas dimensões do Espírito, mas o protocolo de cumprimento das festas é na pessoa de Jesus aqui na Terra. Então, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo lá. Na data, ele cumpriu na data. O protocolo é que algo se cumpra na data no que diz respeito ao plano da redenção. Então, a gente aguarda algo acontecer ainda nessas últimas festas. Mas Pentecostes está durando 2000 anos e a sua maior intensidade foi na igreja primitiva e será na igreja dos últimos dias. Somos nós. Será que vai caber nessa casa aqui toda essa glória que ele vai derramar? Nessa casa, pessoa, você, vaso? Para quem não conhece os nomes em hebraico, vamos lembrar, Páscoa é Pesach, Asmos Matzot, primícias Bikurim. Eu vi que alguns de vocês trouxeram uns matzot aí, que o seu pãozinho é meio sírio, mas tem que ter fermento pro pão de hoje, hein? Só falando. Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur. Se você quiser falar mais hebraico, ainda fala Yom Kippur, com R lá atrás, que tem que fazer um esforço. Tabernáculos Sukkot, e o 8º dia é Sheminit Atzeret. Na verdade, é a 8ª Assembleia. Sheminit Atzeret, a 8ª Assembleia. Quando é que nós celebramos as festas? Por que a gente está hoje aqui? Porque a gente não pode estar amanhã aqui. Mas por que hoje? Porque hoje está próximo do Pentecostes, que é amanhã, e porque Deus mandou. 3 vezes no ano, todo varão em ti, está falando com Israel naquela época, aparecerá perante Yahvé, teu Deus, no lugar que Yahvé escolher, na festa, palavrinha Hag, dos pães asmos, semanas e tabernáculos. Então, nós temos a Páscoa, está dentro dessa semana, Pentecostes está aqui, e aqui nós temos, no mesmo mês, 3 festas, trombetas, expiação, mas eles precisam estar todos reunidos em Jerusalém, em Sião, em tabernáculos. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Por isso que eu pedi para todo mundo vir com os seus pãezinhos, para você não vir de mãos vazias. Mas se o Espírito Santo falar para você semear, você pode também, por favor, a gente agradece. Mas fique à vontade. É Ele quem manda no nosso bolso, nos nossos bens. Tem algumas festas que a gente fala, já prepara e traz um presentinho para alguém, uma palavra profética, você não sabe ainda quem vai ser, mas traz. Pergunta para o Espírito Santo que ele sabe. Nem sempre funciona tão bem, mas tudo bem, vai. Está dentro, está valendo. Moadim é o plural de Moed. Moed são tempos ou ciclos determinados
estabelecidos, apontados, encontros marcados pelo Senhor. Então, pelo menos 3 vezes ao ano, o Senhor fala para o povo lá em Israel: vocês vão subir a Jerusalém. Aonde está o meu trono estabelecido? Em Sião. Aonde está a minha glória? No templo, no tabernáculo. Aonde está? No Santo dos Santos. Aonde está o tabernáculo ou o templo? Em Sião. Então Deus quer que nós subamos a Sião. Nós moramos no Brasil, nem todo mundo consegue subir a Jerusalém. Nós temos acesso a Sião espiritual, a sala do trono pelo Espírito Santo. Olha que privilégio que nós temos. Nem todos têm esse privilégio. Nós temos o privilégio de acessar a sala do trono, o tabernáculo, o santuário de Deus, estando aqui mesmo no Brasil. Já que a gente não tem que fazer uma viagem super custosa, que custa a gente se reunir, os irmãos se reunirem para celebrar ao Senhor, acessando esse tabernáculo nas dimensões do Espírito? Não é? Por que não?